Bom dia, boa tarde, boa noite, pet lovers. Seja muito bem-vinda ao Pet Nosso de Cada Dia. Eu sou a Ana Paula Blanc e aqui eu te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo. O tema do Pet Nosso de hoje é como fazer os pets mais lindos do mundo com o que se tem e gastando menos. Ah, que desafio, hein? Nós vamos fazer isso aqui hoje. Bom dia, Vera Lúcia. Bom dia a todo mundo que está chegando aqui no Instagram. Bom dia. Então, coloca todo mundo aí. Hashtag #SouPetLover. Compartilhem essa live para a gente espalhar esse movimento de colorir o mundo. Vamos colorir o mundo com os pets mais lindos do mundo. E hoje, a live de hoje é um dos passos preparatórios para começar a aprender a combinar cores, viu? Um dos passos preparatórios para começar a aprender a colorir o mundo. Então, vocês peguem aí papel e caneta na mão. E o tema de hoje é realmente incrível, porque quem não quer, né, fazer patchwork moderno, fazer essas maravilhas todas, fazer os pets mais lindos do mundo com o que tem em casa e comprando menos, fazendo compras assertivas. Bom, eu tenho certeza que muita gente que tá aqui já tem retalho, já tem tecido em casa, tem muita gente que tá aqui que trabalha que faz costura criativa, que faz por hobby, que já costurou, que tem gaveta de retalho, entuchada, e eu tenho certeza também que muitas dessas pessoas têm muitos retalhos, mas acha que não tem. Acha que nada combina com nada, acha toda vez que vai fazer alguma outra coisa, acha que tem que comprar mais tecido e mais tecido e mais tecido. Então, esta live é pra você! Bom, pra combinar tecido, existe uma técnica, tá? A minha vida toda eu fui uma pessoa, assim, muito básica, mas eu sentia muita dificuldade em combinar cores e eu trabalhei, né, durante muitos anos com arquitetura, a minha formação é como arquiteta, mas eu não aprendi a combinar cores na escola de arquitetura. E mesmo quando eu trabalhava ali como arquiteta, eu trabalhava com arquitetura de interiores, pensa bem, muito ali na decoração, e eu não sabia. Então eu sentia muita falta. Isso era uma dor muito grande pra mim, não saber combinar as cores. O que eu fazia, o máximo que eu fazia, assim, aquela decoração super básica, eu colocava assim, uma gota de pinguinho de vermelhinho, assim, era isso que eu sabia fazer. E fui desenvolvendo, aqui eu conto a história, na jornada também vocês vão entender de onde que vem meu método e tal, mas eu fui desenvolvendo essa habilidade que eu transformei num método para colorir a vida, para colorir a casa costurada, e é isso aí. Isso sempre foi uma busca, né, muito grande para mim e eu acabava caindo em combinações muito prontas. E aí eu quero mostrar um pouquinho para vocês o que é essa indústria do patchwork, que é uma indústria linda, só que é uma indústria cara e é uma indústria que é um pouco limitante. Então eu quero mostrar aqui para vocês, isso daqui já vai virar folclore, porque muitas lives eu mostro isso daqui, que é um packzinho de tecido. Tem muita gente aqui que já viu, assim, aqueles rolls, aqueles rolinhos que eles vendem, assim, dos tecidos já cortados. Esse daqui é um pack. E eu tô falando aqui que hoje eu vou ensinar vocês a comprar menos. Aí você fala assim, nossa, mas você vai me mostrar um negócio aqui que eu tenho que comprar? Não, acompanha meu raciocínio. Não vou mandar ninguém comprar isso aqui. Acompanha meu raciocínio. Então é o seguinte. A indústria do patchwork, ela vende combinações prontas de tecidos. Então, isso daqui, por exemplo, ó, é um packzinho de uma designer super famosa e tal. E aí, o que acontece com isso daqui? Qualquer tecido que você pegar aqui, qualquer cor, qualquer coisa que você pegar aqui, isso já está pré-combinado. Então, você pode misturar tudo com tudo aqui que vai ficar harmonioso. Só que isso não me ajuda a aprender a combinar cores. Eu faço sempre uma analogia disso daqui com aqueles aviãozinhos de montar. Não sei se vocês lembram aqui. Eu lembro que quando eu era criança, eu lembro muito que eu ia na casa de um primo meu e ele tinha assim, uma estante. Ele era alucinado com o avião e ele tinha aqueles aviãozinhos Revell, aqueles aviãozinhos que vêm as pecinhas para você montar.
E aquilo é maravilhoso, é uma réplica, né? Você monta uma réplica de um avião que já existe, tem toda uma ciência ali para montar, mas aquilo é o seguinte, montou, tá montado, coloca na estante. Você não desenvolve a sua criatividade, que é a mesma coisa disso daqui, ó. Montou, tá montado, isso daqui não te ensina a combinar cores, né? E aí eu faço sempre um paralelo desses aviãozinhos de montar com o Lego. O Lego, eu vivi isso muito fortemente, não na minha infância, mas na infância dos meus filhos. O Lego, o que eu via de maravilhoso no Lego? O meu filho ganhava um Lego, uma caixa de Lego, que tinha ali sempre um motivo ali de montar, por exemplo, uma casinha ou um carrinho, vinha ali o manual para você montar o carrinho, para você montar a casinha, e é um manual muito fácil. Então, desde pequenininho, assim, 4 anos, 5 anos, ele sozinho já olhava o manual e já montava. Então, ele vinha, ele ganhou a casinha, e aí ele montou a casinha. Montou a casinha. O Lego não é aquele brinquedo que você montou e vai para a estante, não. Aí ele montava. Aí, depois que ele tinha montado o que tinha vindo na caixa, ele desmontava aquilo e aí o céu era o limite. Aí ele montava com aquelas pecinhas ali de casinha, ele montava carrinho, ele montava uma cadeira, ele montava um prédio enorme, ele montava um carro doido, ele montava um avião. E eu ficava impressionada, falava, gente, que brinquedo sensacional, assim, que brinquedo que dá tantas possibilidades. Então, o meu caminho, quando eu fui criar o meu método de combinar cores, para fazer patchwork, né, de combinar os tecidos, eu passei muito por eu olhei muito para essas histórias, para eu conseguir criar um método onde eu deixasse vocês livres, onde eu capacitasse as pessoas para que depois daquele entendimento, daquele método aprendido, elas pudessem fazer qualquer coisa e não fazer somente uma combinação já pré-combinada, né? Então, por isso que eu falo que vocês podem fazer, usando o meu método, vocês podem fazer qualquer coisa com o que você tem. E isso que eu acho muito legal a gente consegue ter um novo olhar para tudo que a gente já tem. A gente sai desse lugar de achar que a gente sempre tem que comprar mais, porque o que a gente tem nunca vai dar, e a gente começa a olhar para o que a gente tem. Só que para a gente olhar para o que a gente tem, para a gente fazer com o que a gente já tem em casa, a gente tem que aprender a combinar as cores, né? Eu falo, essa semana mesmo, eu fiz um bate-papo aqui do Conversa de Pet Star com a minha aluna Elaine, e a Elaine falou muito isso, né? Eu falei, Elaine, o que mudou pra você depois da casa costurada? Ela falou assim, olha, mudou porque eu fazia tudo muito aleatoriamente, eu fazia seguindo a minha intuição. E às vezes ficava bem legal, mas às vezes ficava uma confusão de tecido. E eu falo muito isso, que a intuição é maravilhosa, né? A gente fala, tem gente que fala assim, combinar cores é intuição. Gente, não é. A intuição é incrível, mas a intuição não é um botãozinho que você aperta e fala assim, intuição, vem cá agora que eu tô precisando combinar uns tecidos aqui, tô precisando combinar umas cores. Ela não vem na hora que a gente quer, né? Então, por isso que é interessante a gente ter um método, e aí uma coisa puxa a outra, que eu falo que é um ciclo. Quanto mais a gente estuda, mais intuição a gente tem, mais ela chega pra gente. Vocês já viram essas histórias de... às vezes a gente vê muito assim de esportista, né? O cara ganha lá a medalha ou ganha um jogo e aí as pessoas falam assim, nossa, você teve muita sorte. O cara fala assim, eu treinei uma vida e aí na hora do jogo eu tive sorte. É mais ou menos isso, assim. A intuição é isso, né? Você estuda, você aprende, você tem aquele saber ali e aí você pode deixar a sua mente livre porque a intuição chega e você faz. Mas você só contar com ela às vezes nos surpreende, né? Mas ela não vem na hora que a gente quer. Ela não é uma chavinha que a gente liga e desliga e fala, agora eu quero, agora eu não quero, vem agora. Tô precisando fazer um trabalho aqui, tô precisando criar uma manta de patchwork, uma colcha maravilhosa de patchwork, vem aqui, intuição, para me ajudar a combinar as cores. Não é assim que funciona. E eu acho que quando a gente passa por essa experiência também, né, quando a gente consegue fazer às vezes um trabalho
que veio a intuição, a gente faz um trabalho bonito, o que acontece? A gente não consegue repetir aquilo, você não consegue fazer de novo. Você fala, nossa, por que naquela época eu fiz e ficou tão legal e depois eu nunca consegui repetir, nunca consegui fazer um trabalho tão bonito e tal? Porque você não tem um método. Então, é importante a gente ter um método que abre a cabeça da gente, que não limita a gente, né? Eu gosto, assim, desse pensamento construtivista. O pensamento construtivista é um pensamento que ensina a gente a pensar, que ajuda a gente a pensar, a criar. Então, eu vou muito por esse caminho. Eu estudei numa escola construtivista, a UFMG é uma escola construtivista, e quando eu formei, eu via pessoas que tinham estudado em outras escolas, e a sensação que eu tinha é que essas pessoas estavam mais preparadas do que eu. Mas é porque elas tinham uma fórmulazinha. E eu vi que o conceito que a UFMG me deu me permitiu expandir muito mais meus horizontes. Então, como a Ive é uma aluna minha que eu também já conversei aqui, a Ive foi super legal, porque a Ive falou assim, você não dá o peixe, você ensina a pescar. Então é isso que eu quero fazer aqui com vocês. Eu quero ensinar vocês a pescar, porque esse conhecimento vocês vão levar para a vida toda e vocês podem aplicar em N situações, tá? Então, nós vamos aqui para dois passos preparatórios para você conseguir usar o que você tem, para você aprender a combinar cores e para você conseguir usar o que você tem em casa. Então, vocês estão acompanhando meu raciocínio, gente? Eu tenho que fazer esse preâmbulo todo para colocar vocês nos passos, para vocês entenderem por que é importante, por que esses passos são importantes, porque eles parecem muito simples, mas eles são a chave para você combinar cores. E você, se você aplicar esses passos, a gente tem uma semana até a jornada, né? Hoje é sexta, a gente tem mais a semana que vem de lives, e aí na outra segunda-feira, dia 4 de abril, é a jornada. Então, vocês vão ter um tempinho aí para aplicar esse passo, tá? Então, vamos lá, o primeiro passo, tá? A primeira coisa é sobre guardar tecidos. Os tecidos e os retalhos. Será que a forma da gente guardar os tecidos, será que a forma da gente armazenar os nossos tecidos vai ajudar a gente a combinar cores? Vai! Então, como que você tem que guardar os seus tecidos? Por cor. Você tem que separar tudo por cor. Nossa, aquele monte de tecido que eu tenho, aquelas caixas de retalho, tudo misturado, aqueles sacos que eu tenho, agora eu vou ter que separar tudo por cor? Vai! E eu tô te dando uma semana pra você fazer isso. Então, vou mostrar aqui como que estão os meus, tá? E vou explicar por que ajuda a gente, que vai ajudar a gente a combinar a cor. Então, os retalhos e os tecidos. Então, os meus tecidos, não sei se vocês conseguem ver aqui tem tecido azul na estante, tá? Então, eles já estão separados por cor ali. Deixa eu mostrar aqui, Aqui, minha pilha de rosas. E eu ainda tenho mais rosa ali. E eu ainda separo num degradê, assim, que isso me ensina muita coisa. Então, uma pilha de rosa aqui, uma pilha de verde aqui, Tudo separado por cor, gente. As caixas de retalho, deixa eu mostrar pra vocês como que eu separo os retalhos. Então, aqui, eu uso caixinhas. Então, aqui eu tenho minha caixinha de retalho verde. Nossa, vocês vão ver como que isso vai ajudar vocês a fazerem a peça na jornada, a combinar os tecidos na jornada. Aqui, aqui uma caixa de laranja. E deixa eu mostrar uma coisa legal, que é o seguinte, caixa de amarelo. Eu não tenho muito tecido laranja. Isso daqui é minha caixa de amarelo. Aí os laranjas eu coloco num saquinho e coloco aqui na caixa dos amarelos, tá? Então, eu nem deixo, olha, eu tenho, essa caixa aqui tá vazia com os amarelos, eu podia ter colocado os laranjas aqui misturado. Eu não misturo, nem isso eu misturo. Tá vendo? O que não tem caixa, eu coloco num saquinho plástico. Então, tenho caixa de vermelho, caixa de vermelho, isso são os retalhos. Tenho caixa de rosa, e aqui na caixa de rosa eu tenho um saquinho também, porque eu tenho pouco lilás, olha, lilás e roxo eu tenho pouco, então ele fica aqui na minha caixinha dos rosas, separado. Vocês
Estão vendo que tá tudo separado? Não sei se vocês têm um videozinho aqui que eu mostro, porque eu criei um cantinho de patchwork na minha casa também, que aqui eu tô no ateliê, e lá na minha casa eu também separei os meus retalhinhos por cor. Eu coloquei tudo numa caixa, coloquei umas sacolinhas dentro. Depois procura esse vídeo aqui no Instagram, nos reels do Instagram, que eu dei uma dica super legal de como guardar num espaço pequenininho os retalhos separados. Ficou muito jóia. E não tem que comprar nada não, viu? Ó, aqui a minha caixa, minha caixa de azuis. Nossa senhora, tá tudo despencando aqui. Então, é assim que eu guardo os meus tecidos. Então tá, vamos lá. Por que que isso me ajuda a combinar a cor? Porque no momento que você tá separando, você já vai aprender, você vai enxergar tanta cor que você tem, que você não tinha visto, que você nem sabia que você tinha. Você vai enxergar as tonalidades, você vai aprender a trabalhar com as tonalidades. Olha, eu vou chegar pertinho aqui, não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho uns rosinhas aqui que são mais rosa bebê. Eu tenho um rosa aqui que é rosa claro, que é um rosa puxado, como se ele tivesse uma gotinha de laranja nele. E eu tenho um rosa seco. Eu tenho rosa pink. Eu tenho aqui essas cores que vão indo quase para um violeta, um rosa seco, escuro. Então, você começa a aprender, porque a gente começa a entender o que é o círculo cromático, quando a gente fica mais fácil de trabalhar quando a gente conhece as cores. Então vocês vão começar a conhecer as cores, porque não é só isso aqui que tem no círculo cromático. Tem uma imensidão de cores aqui pra frente e aqui pra trás também. Então vocês começam a enxergar todos esses tons e isso a gente abre a cabeça para o universo da cor, que é tão maravilhoso. No meu método eu uso, a gente faz as miniaturas em tecido e eu já fiz muita live aqui mostrando as miniaturas, então fica muito mais fácil fazer as miniaturas, fica fácil de pegar os tecidos, descobrir, entender o que combina com o que, é um passo assim que parece que você está só arrumando o seu ateliê, mas não tá, ali você já está aplicando o método, tá? É até econômico, porque assim você entende, quando você separa, você entende o que você precisa comprar e o que você não precisa comprar, tá? Porque às vezes a gente não vê tudo que a gente tem, a gente não enxerga, igual a geladeira, sabe? Se a geladeira não arruma a geladeira e vai entuchando as coisas lá, às vezes você compra coisa que tinha, ou então estraga, tem comida ali que estraga e você nem viu que você tinha e a comida estragou. É mais ou menos assim. Você vai na loja comprar tecido, compra umas coisas, se você arrumar, às vezes você já até tinha aquilo ali e você não viu que tinha, tá? Então, esse é o primeiro passo e isso vai te ajudar muito. O segundo passo, aqui ó, já estão perguntando aqui de tecido estampado e deixa eu explicar aqui então, antes de eu passar para o segundo passo. A Cibele perguntou, os tecidos estampados são armazenados juntos ou pela cor predominante? Não faço uma pilha de liso e uma pilha. Aqui na minha pilha, ó, eu tenho tecido estampado. Ó, tem estampado aqui, tem xadrez. Ó, não é só liso que tá aqui, não. Aqui é bolinha, não sei se vocês estão conseguindo ver. Ó, esses aqui de baixo também são estampados. E aí é o seguinte, como que a gente entende que estampa, que cor que é daquela estampa ali? A gente vai ver a cor predominante da estampa. Olha aqui atrás de mim, aqui no Instagram, vocês não estão vendo. Tá vendo aquela manta que tá pendurada ali, que tem um tecido estampadinho? Ele é fundo branco, estampadinho de laranja. Vocês guardariam esse tecido junto com o tecido branco ou junto com o tecido laranja? Me fala aí. Aonde é que vocês... Porque tem gente que fala assim, você tem que olhar o fundo do tecido estampado e guardar ele. Escreve aí pra mim. Aonde que vocês guardariam esse tecido? O tecido de fundo branco e a Cibele falou que guardaria junto com os laranjas. A Regina guardaria junto com os laranjas. É isso aí, a gente guardaria junto com os laranjas.
porque é a cor, porque se eu guardo com os brancos, às vezes eu pego ele, porque eu tenho uma caixinha de branco também, porque branco tem off-white, tem branco mais azulado, tem branco mais amarelado, né? E aí eu posso pegar ele e combinar com qualquer coisa? Não, eu vou combinar ele com o que tem lá. Todo mundo aí falando laranja, então é isso mesmo. Então o tecido estampado, você vai ver a cor que predomina nele, tá? Não é olhar o fundo do tecido, não. Tem tecido estampado que eu sei que é mais difícil, às vezes a gente tem que colocar ele um pouquinho mais longe assim e dar uma olhada que cor que predomina. E vai ter tecido que vai ser o tecido estampado, que tem tecido que é tão misturado que vai ser realmente difícil. Mas, gente, isso é 1 em 1000, assim, não é tão... E também não é uma matemática, né? Mas se você conseguir separar o grosso dos tecidos assim, já vai te ajudar demais, tá bom? A segunda dica... Nossa, que essa é uma dica interna, essa tem que ter uma mudança interna, tá? Uma mudança dentro da gente. É a gente se despir dos preconceitos e não jogar nada fora. Na hora que eu tô separando os retalhos, eu falo aqui, fiz a live essa semana sobre com quais tecidos eu posso fazer patchwork, né? Quais não, e eu falei muito dos tecidos naturais aqui, né? De fibras naturais, algodão, linho e tal. Mas na hora que eu separo os retalhos, que é com os retalhos que eu faço as miniaturas, vale tudo, até tecido sintético. Por quê? Porque para fazer as miniaturas eu tô buscando ali cor. Então, às vezes eu faço miniatura até de recorte de revista. Então, isso me ajuda, tá? Então, eu tenho que me despir dos preconceitos. Tem gente... É engraçado porque isso foi tão forte pra mim. Teve uma vez que a gente estava conversando, acho que entre as alunas, e aí uma aluna virou pra mim e falou assim: nossa, laranja é a sua cor preferida, né? E eu falo: não é, nem nunca foi. A minha cor preferida sempre foi um pinguinho de vermelho, assim, que é uma cor que eu sempre gostei. Mas depois que eu aprendi a combinar cores, eu entendi que o laranja, ele trazia energia, ele trazia alegria quando eu queria algum projeto com energia, com alegria. Então eu aprendi a usar o laranja. E quando você olha aqui atrás de mim, tem tanta coisa com laranja que não é minha cor preferida. Olha que sensacional, assim, eu consegui usar essa cor, né? Eu tenho uma aluna que tinha preconceito com vermelho, que tinha preconceito com azul. Semana passada até conversei com a Ana Baleroni, uma outra aluna minha, fiz uma live super legal aqui, tá? A live tá aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, e a Ana falou assim: nossa, lilás era uma cor que eu não usava. E aí atrás dela tinha uma manta que ela tinha feito cheio de tons de rosa e lilás. Eu falei: Ana, que sensacional. Ela falou: pois é, nunca pensei em usar aquela cor. Lilás também era uma cor que eu achava muito... eu achava uma cor tão entediante, assim, uma cor que não me dizia muito. E hoje eu tenho, mostrei aqui, tem uma capa de fronha, né, de travesseiro, uma capa de travesseiro, que ela é toda misturando os tons de lilás, ficou super legal. Então, a gente precisa se despir dos preconceitos mesmo. Eu achava sempre que lilás era uma cor, assim, muito... uma cor assim de bebê, uma cor de menininha, que não tinha a ver comigo e tal, e hoje eu uso e acho suave, acho delicado, quando eu quero trazer essa leveza, essa delicadeza para os trabalhos, até quando eu quero trazer uma informação um pouco mais profunda, porque o lilás tem essa profundidade. Então eu fui aprendendo o significado das cores, como que eu poderia harmonizar aquilo ali. Então a gente tem que se despir dos preconceitos. Tem uma outra vertente também, que é o tipo de tecido, né? Já vi gente falando aqui, falando: nossa, chita não, ninguém merece a chita. E a gente pode fazer trabalhos maravilhosos de chita. Inclusive no curso A Casa Costurada eu mostro muita coisa. Uma obra de uma arquiteta que eu gosto muito, que é uma arquiteta daqui de Belo Horizonte, a Freuza Zeckmeister, que ela usa a chita de um jeito super legal. A Freuza, ela gosta de dar um banhozinho de chá na chita, que a chita fica com uma cara assim mais vintage, faz os almofadões, nossa, fica sensacional. Então, a gente tem que se despir dos preconceitos. Eu já contei aqui várias vezes, assim, no caso de uma amiga da minha mãe, que ela tinha pavor de marrom.
porque ela foi obrigada a vestir marrom até uns 12 anos de idade. Acho que a mãe dela fez uma promessa, não, acho que porque ela estava doente, então que se ela ficasse boa, que ela ia vestir de São Francisco, que é aquela túnica marrom com aquela amarração, né, tipo uma corda assim na cintura, e ela ia vestir de São Francisco até os 12 anos de idade. Então ela tinha pavor de marrom. Então eu entendo que existe mesmo a cor, ela causa muitas emoções na gente. Então é um trabalho interno que a gente vai fazendo pra gente se despir dos preconceitos, pra gente poder usar todas as cores. Gente, Deus colocou no mundo todas as cores e é sensacional quando a gente aprende a trabalhar com todas as cores, né? A Sandra, a chita é criação brasileira. Ô Sandra, você sabe que a chita, ela é da Índia, é um padrão mais antigo, e o Brasil incorporou completamente a chita, né? E a gente tem, é isso mesmo que você tá falando, aqui tem as cores do nosso imenso país, é maravilhoso, né? A gente tem essa coisa vibrante, alegre, colorida, né? E às vezes é vivo demais, e a gente não quer um trabalho assim tão vivo. Por isso que eu falo muito da Freuza, que eu acho lindo essa forma como ela trabalha, que ela deixa a chita mais suave, assim. Acho muito bonita. Bom, então você vai, quando você separar os seus tecidos e você se despir dos preconceitos, você vai descobrir pérolas dentro do que você tem na sua casa, sabe? Você vai entender que você tem muita coisa legal que vai dar pra você fazer os pets mais lindos do mundo. Você vai descobrir que você não precisa comprar mais tecido. Você vai descobrir que você não tem que ir atrás desses packzinhos importados, que não é isso que vai fazer a diferença, porque isso daqui você faz um trabalho e fim. Não é isso que vai fazer a diferença. A diferença é você conseguir usar tecido simples. Eu não falo que o meu lema aqui te ensino a combinar cores para fazer os pets mais lindos do mundo com tecido simples. O que é tecido simples? Tecido que todo mundo aqui vai encontrar em qualquer lugar. Não é uma estampa mirabolante, maluca, que eu vou mostrar aqui e falar com essa estampa aqui se arrasa. Aí você vira pra mim e fala assim, mas aqui eu compro isso aonde? Eu falo assim, isso aqui não vende mais. Isso aqui eu comprei, eu tinha um pedaço e tal. Não dá, gente. Então o método é isso. Você vai conseguir fazer os pets mais lindos do mundo com esses tecidos muito simples que todo mundo encontra, que é xadrezinho, listadinho, os poás, os tecidos de florzinha, os estampadinhos, os tecidos lisos. Outro dia teve uma pessoa que falou assim, nossa, você fica falando tudo inho. É inho mesmo, são os inhos, são os tecidozinhos, que são simples, que a gente consegue fazer coisas maravilhosas. Os listadinhos, os xadrezinhos, os poazinhos, os de bolinha, com eles que a gente consegue fazer coisas lindas. A Sônia aqui, posso usar chita e tricoline para fazer um patchwork? Ô Sônia, eu preferia unir só a chita com chita. Você pode fazer, pode tentar, porque pode ser, por exemplo, se você for fazer uma manta, tudo bem, mas se você for fazer uma almofada, pode ser que na hora que a pessoa começar a encostar na almofada ali, a tricoline é mais firme e ela vai fazer mais tensão assim na emenda, e a chita, ela é mais bamba. Então pode esgarçar ali na costura a chita. Isso é só um pensamento aqui para que a coisa dure mais, né? Mas aí tem uma outra questão também, quando a gente vai trabalhar com os estampados, que aí é um nível acima, quando a gente vai misturar estampados, e aí no curso eu falo sobre isso, que a gente começa a mesclar tamanhos de estampa. Tem estampas grandes, médias e pequenas, e a gente começa a mesclar os tamanhos de estampas, tá? Mas isso é um outro assunto, para um outro dia. Então, gente, é isso que eu tinha que falar pra vocês hoje. Esses 2 passos. E esses 2 passos a gente precisa de um tempinho, organizar o ateliê da gente, separar tudo por cor. A gente precisa de um tempinho, às vezes no fim de semana aí vocês conseguem. E se despir dos preconceitos é um processo interno. Então vai olhando, olha para as cores da natureza, né? Veja, a gente consegue tanta informação de cor em séries, em filmes, em novelas. Vai reparando, presta atenção, que cada cor tem o seu lugar, cada cor tem um jeito de usar, né? É muito maravilhoso. Aqui, ó, a NM, Ana, onde guarda esses tecidos inteiros sem ser os retalhos?
Eu já fiz, tem live aqui, eu mostrando como organiza. Ai, as minhas caixas não estão aqui perto. Bom, meus tecidos estão sempre... Eu nunca guardo embolado, guardo enrolado. Esses aqui ficam na prateleira, mas eu guardo também em caixas plásticas grandes. E aí, quando eu guardo em caixas plásticas grandes, eu enrolo o tecido eu recorto um papelão, enrolo o tecido ali num papelão e eles vão ficando em pezinhos, assim. Sabe loja de tecido que tem aquela estrutura dentro, assim, né, da peça de tecido, que eles guardam um em cima do outro. Quando eu enrolo no papelão e guardo nessas caixas plásticas, eu coloco eles em pezinhos, tá? Porque, nossa, minhas caixas estão longe aqui para mostrar. E guardo muito na estante aqui também. Meu ateliê, ele fica muito fechado, assim, a janela fica, a maior parte do tempo ela fica fechada, então ele não empoeira. Então, se você tá num lugar que empoeira, aí é legal você guardar numas caixas plásticas ou num armário, num guarda-roupa, mas é legal enrolar. Quando a gente enrola num papelão assim, ele dá uma estrutura. Caixa, às vezes, que vem de compra, coisa que a gente pede na internet, assim, aquele papelão mais grosso, né, mais duro. Então, eu recorto tudo do mesmo tamanho para ficar tudo num padrão, assim, mais fácil. Mas tem live aqui, procura. Não sei se é como organizar seu ateliê com materiais simples, alguma coisa de organização, vocês vão achar aqui, tá? Gente, apliquem os passos. Deixa eu ver aqui se tem alguma outra pergunta. Não, acho que eu não tô vendo. Tinha essa pergunta aqui de organizar. Aqui a Sônia tá falando, né? A questão da chita por causa das cores. E tecido liso e chita não tem. Pois é, por isso que aí, pra trabalhar com chita, a gente já estar tá craque nas cores, porque aí, se você vai misturar chita com chita, você tem que estar boa na combinação de cores e na mistura de estampas, né? Então, tudo é um passo. Gente, aqui eu tô dando 2 passos preparatórios. Com esses 2 passos, vocês vão chegar bem na jornada. Então, relembrando, separar tudo por cor, tudo, retalho e tecido e se despir dos preconceitos. É isso, esse é o meu recado aqui para vocês hoje.